Amados irmãos, graça e paz. Nós vamos começar mais uma vez o estudo no Sermão do Monte, do capítulo 5 ao capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Nós já tratamos em ocasiões passadas sobre o caráter cristão, que está ensinado no capítulo 5, de 1 a 12, onde Jesus fala acerca de como nós devemos ser. Devemos ser humildes de espírito, no sentido de reconhecer que somos pecadores e carecemos da graça de Deus. Isso nos levará a uma atitude de mansidão e também de choro pelos nossos próprios pecados. O caráter cristão expresso na nossa vida diária, com certeza vai gerar, na verdade, uma perseguição. Mas Jesus também diz: bem-aventurado quando perseguidos por minha causa, mentindo disserem todo mal contra vós. Essa perseguição é natural por parte do mundo. Mas mesmo nesse mundo que somos perseguidos, Jesus nos ensina na sequência que nós devemos ser como o sal da terra, como luz do mundo. Ou seja, temos que influenciar a sociedade na qual nós estamos vivendo. E só poderemos influenciar mediante o caráter descrito nos versículos anteriores. Posteriormente, Jesus passa a falar acerca da relação nossa com a lei. Ele mesmo fala de si como tendo vindo não para anular a lei, mas para cumprir a lei. E ele o faz de maneira completa, ele cumpre a lei integralmente, cabalmente. E depois passa a descrever com algumas antíteses a nossa relação para com a lei, comparando como era o entendimento dos escribas e fariseus. Por isso ele usa a expressão: ouvistes que foi dito, eu porém vos digo. Os escribas e fariseus faziam uma interpretação superficial da lei. E Jesus então, ele vai corrigir essa interpretação. Na verdade, ele não está contradizendo o que Moisés ensinou, mas está corrigindo a interpretação errada que os escribas e fariseus estavam fazendo da lei. Por exemplo, ele diz: não matarás, eu porém vos digo, aquele que odiar o seu irmão já quebrou o mandamento. Então Jesus mostra que a lei deve ser interpretada de maneira mais profunda, não superficialmente como faziam eles. Agora, a partir do capítulo 6, Jesus vai nos ensinar acerca da nossa vida como um todo. Primeiro, no verso 1 ao 18, ele fala quanto à nossa vida religiosa, como devemos expressar a nossa religiosidade. Do verso 19 ao 34, ele vai falar acerca da nossa ambição, de como nós devemos viver nesse mundo. E a partir então do verso 1 do capítulo 6, ele começa tratando com os discípulos acerca de como eles deveriam exercer a justiça. Por isso ele diz no verso 1: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes visto por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Ora, Jesus está mostrando que, na verdade, a nossa justiça, e ele vai depois aplicar isso em 3 atos da nossa vida diária, que é o ato de dar esmola, orar e jejuar. Por isso ele vai dizer: quando deres esmola, quando orardes, quando jejuardes. Então são coisas que devem fazer parte da vida cristã. Nós devemos fazer isso, devemos dar esmola, devemos orar, devemos jejuar. Mas a forma como fazemos isso é que é a grande questão. Então, no verso 1, ele chama a atenção dos discípulos para a maneira como expressar isso, como fazer isso, exercer a nossa justiça. Não diante dos homens apenas para sermos observados por eles, para sermos elogiados, né? Nossa, como fulano de tal é generoso, é bondoso, é caridoso,
como que é uma pessoa de oração, como essa pessoa é consagrada no seu jejum. Então, às vezes muitos fazem isto com o propósito de ser visto, notado pelas pessoas e elogiado pelos homens. Então Jesus começa exortando quanto a esse perigo. Guardai-vos, ou seja, tenham cuidado de exercer a vossa justiça só para serem vistos diante dos homens. Se for esse o caso, então vocês já receberam o galardão. Você queria ser visto? Então foi visto. Você já recebeu a sua recompensa. Não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Então, quando Jesus fala sobre essa questão, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste, ele está ensinando que há sim um galardão, há uma recompensa. A gente não sabe dizer, a Bíblia não diz com clareza o que é essa recompensa, o que é esse galardão, mas de fato há um galardão, há uma recompensa que será dado àqueles que viverem a vida cristã de fato, como é ensinada na Escritura. Esse galardão, essa recompensa, na verdade, nós já podemos desfrutá-lo desde aqui e agora. Quando você sabe, está consciente de que os seus pecados são perdoados, de que você conta com a direção do Espírito Santo de Deus na sua vida, que você desfruta da proteção angelical de Deus, que a boa mão do Senhor está te conduzindo no seu dia a dia, tudo isso já são bênçãos, são recompensas, fazem parte desse galardão que o Senhor tem para nós. E muito mais ainda teremos quando estivermos com Ele na glória. Por isso, então, devemos ter cuidado, amados, a maneira como nós exercemos a nossa vida religiosa, a nossa justiça. Devemos sempre questionar: por que damos esmola? Por que oramos? Por que jejuamos? Qual a motivação que me leva a fazer isso? Faço isso só para satisfazer a mim mesmo? Faço isso para satisfazer as pessoas que estão à minha volta? Eu faço isso porque a igreja onde eu frequento exige que eu faça essas coisas? Ou nós fazemos isso porque entendemos que essa é a vontade do Senhor nosso Deus e é assim que devemos viver para exaltar, para glorificar e adorá-lo como devemos fazê-lo? Então assim Jesus começa esse capítulo 6 do Sermão do Monte. E no primeiro ponto ele diz acerca do dar esmola. Ele diz: quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então, os hipócritas, essa palavra hipócrita, na ideia bíblica do texto grego, ela traz a ideia de alguém que representa, de um ator, alguém que vive um papel. Então os escribas e fariseus eram assim, eles davam esmola, ou seja, eles ajudavam as pessoas, mas ao mesmo tempo se gabavam disso, se vangloriavam disso, dessa ajuda que davam. E Jesus então está nos exortando quanto a esse perigo, para não fazermos como eles. E é importante também esclarecer o fato de dar esmola. Não é como nós entendemos no nosso contexto social. Geralmente você sai na rua, alguém te pede uma esmola, você pega uma moeda e dá para aquela pessoa. Mas a ideia bíblica aqui de dar esmola não é dar algum dinheiro insignificante para alguém, mas a ideia é de ajudar a pessoa naquilo que ela precisa e que nós podemos ajudar, estando dentro das nossas posses, nossa capacidade de ajudar tal pessoa, fazê-lo de maneira que ela possa sentir ajudada e resolver seus problemas. Mas ele diz, Jesus dizendo: tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita,
para que a tua esmola fique em secreto e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Ou seja, Jesus está dizendo que quanto a nós somos diferentes. Nós devemos ajudar as pessoas e não nos vangloriarmos disso, não sair contando que ajudou tal pessoa, que você fez por alguém, mas simplesmente faça isso de maneira que você nem pense nisso consigo mesmo. A ideia é de que se eu ajudar alguém, depois eu não preciso ficar pensando, nossa, como eu fui generoso, como eu fui bondoso, como eu fui crente ajudando tal pessoa. Só fazendo isso eu já estaria errando, já estaria pecando. Eu devo ajudar as pessoas não para me satisfazer ou para satisfazer alguém, mas para fazer a vontade de Deus e ajudar de maneira que não toque trombetas, não proclame isso para ninguém. Fique apenas entre nós e Deus. Nosso Pai que vem em secreto, Ele te recompensará. Então haverá uma recompensa sim. Então nós não estamos servindo em vão o nosso Deus. Ele tem um galardão, Ele tem uma recompensa e é disso que nós devemos descansar. Não na gratidão dos homens. Às vezes ficamos chateados quando você ajuda alguém e a pessoa nem diz obrigado. Isso acontece na nossa cultura, mas a Bíblia diz que não devemos nos preocupar com isso, porque do Senhor é que vem o nosso galardão. A nossa preocupação deve estar em fazer e agradar ao Senhor nosso Deus. Assim Jesus começa esse capítulo 6. No próximo estudo nós veremos acerca da oração. Quando orardes, fazeis assim. Então nós trataremos desse assunto no próximo estudo. Sim, agradecemos a sua audiência e convidamos você para que nos próximos estudos continue conosco. Então é isso, amados irmãos, muito obrigado, até a próxima, se Deus quiser.